Então, pessoal, esse vídeo é para complementar a parte que ficou faltando no nosso último encontro síncrono, então gravado de maneira síncrona, sobre as razões trigonométricas na circunferência, ou também relações trigonométricas na circunferência, ok? Vamos iniciar falando sobre tangente, ok? Então, para falar sobre a tangente, de novo, nós temos um ciclo trigonométrico, ou seja, uma circunferência de raio 1, né? Centrada na origem, com dois eixos perpendiculares, lembrando o eixo x aqui para a gente faz referência ao cosseno e o eixo y faz referência ao seno, ok? Pelo ponto A, a origem dos arcos, nós passamos uma reta T perpendicular ao eixo dos cossenos, mas o importante aqui, paralela ao eixo dos senos. Né? Acho que é melhor para a gente compreender. Então essa reta T ela é paralela ao eixo dos senos, ok? Nós vamos então pegar um número entre 0 e 2π a princípio, mas depois esse número pode ser extrapolado para qualquer número maior, inclusive, do que 2π ou ângulos negativos, ok? E vamos chamar de P a imagem desse número no ciclo trigonométrico. Então, digamos que o ponto P fosse este pontinho aqui, ok? O que é importante aqui para a gente é que esses números não sejam 3π sobre 2, nem π sobre 2, ok? Eu já vou explicar o porquê disso na definição da tangente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma reta, uma semi-reta, na verdade, que passa, né, começa em O, então vou desenhar ela de preto, e passa pelo ponto P. E vamos esticar ela até ela interceptar a tangente, esse eixo T, na verdade, aqui, que a gente vai chamar depois o eixo das tangentes. Esse ponto de interseção, geometricamente aqui, eu vou chamar ele, então ele de T, ok? O que é a definição da tangente, então, do nosso ângulo x? Porque eu estou falando do ângulo x, certo? A definição da tangente do ângulo x é exatamente o tamanho, né, do comprimento AT, ok? Então, definição para a gente, vou pôr de azul definição. A definição é que a tangente do ângulo x é o tamanho do segmento AT, ok? Por que então é importante esse nosso ângulo ser diferente de π sobre 2 ou 3π sobre 2? Então vou desenhar de laranja aqui, imagina que fosse o π sobre 2, ok? Se o ângulo fosse π sobre 2, nosso ponto P estaria aqui, sobre o eixo dos senos. A reta que passa, sai da origem, e a semi-reta que sai da origem e passa por P, ela é paralela ao eixo T, né? A reta T. Então eles nunca vão se encontrar. A mesma coisa se fosse o 3π sobre 2, então o nosso ângulo estaria aqui embaixo, ok? Então, de novo, a reta seria paralela e nunca interceptar. Então, por isso, para tangente, a gente desconsidera os ângulos de π sobre 2 e 3π sobre 2, ok? Ou seja, a tangente não está definida para os ângulos, né, de 90 e 270, ou em radianos, π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, a tangente ela é obtida no ciclo trigonométrico dessa maneira, tá bom? Claro que depende de onde esse ponto P estivesse. Por exemplo, se o ponto P estivesse aqui no segundo quadrante, por exemplo, né, só para aproveitar o embalo, o nosso tangente seria algo negativo, porque essa reta T ela respeita a mesma orientação do seno, então ela é positiva acima da origem e negativa abaixo da origem. Então a tangente, no caso, ficaria sendo esse tamanhozinho aqui, portanto negativa, tá bom? Mas em todo caso, você pode calcular tangentes de ângulos que não são 90 nem 270 graus. Deixa essa observação anotada aí, tá bom? Essa retinha T, nós vamos chamar aqui o eixo das tangentes, tá bom? Das tangentes. Então, eu vou pôr duas observações. É o seguinte, quando vocês pegarem exercícios digitados por mim, ou, por exemplo, provas, como a gente usa um programa chamado LaTeX, não aparece escrito tangente, aparece escrito tan, tá bom? A nomenclatura que o programa usa, porque é em inglês, para tangente. Isso aqui representa tangente de x, tá bom? Assim como eu tinha dito lá atrás, mas só para reforçar, o seno é sim, ok? E o cosseno, por sorte, fica a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a observação 1. A observação 2, que é de fato importante, é o que eu escrevi lá para vocês. Por exemplo, a tangente de π sobre 2 não existe, não está definida. E a tangente
de 3π sobre 2 também não está definido, ok? Esse ezinho riscado aqui significa que não existe, tá bom? Ou geometricamente não está definida, tá? Vejamos agora, então, gente, algumas propriedades da tangente, tá bom? Então, assim, propriedades da tangente. Assim como nós fizemos para o seno e para o cosseno, podemos falar também algo parecido para a tangente, ok? A primeira delas é o seguinte, olha só. A tangente de zero, a tangente de π e a tangente de 2π, nós conseguimos calcular simplesmente olhando para o nosso desenho, ok? A tangente de zero, gente, então, o que acontece com zero? Se eu tiver no arco zero, então eu estou exatamente aqui, ó, né? Bem nesse pontinho, ok? Qual é a definição? Então, esse P está no A, né? Qual é a definição de tangente? Olha, você vai pegar o segmento de reta que passa por O e vai ligar até A, ok? E vai calcular essa distância de A até o ponto T. No caso, o ponto T é o próprio A. Então, a tangente de zero só pode ser o número zero, ok? Vou pôr esse desenho aqui de novo, de maneira bem rapidinha. Então, aqui, imagina que aqui é a nossa circunferência. Então, imagina então, que nós temos os eixos, tá bom? Então, lá eu usei o quadro quadriculado para fazer o mais preciso possível, né? Mas então, só para deixar isso claro, olha, se fosse, né, o ângulo zero, então o ponto P ele coincide com A, né? O P, a imagem de zero na circunferência é exatamente o A, ok? A reta que sai da origem e passa por P, ela coincide com A. Então, na nossa definição original lá, o nosso ponto T também está sobre o A, né? O ponto T está sobre o A. Então, a distância de A até T é zero. Então, pronto, a tangente de zero é zero. Ah, e se fosse 180, então, professor, né? Π. Então, π, o nosso ponto P estaria aqui. Mas, de novo, o segmento que passa por... Né, o segmento de reta que passa por O e P, se você interceptar ele com o eixo das tangentes, né, que é essa retinha que eu também desenhei de azul nesse caso aqui, então vou escrever até aqui de verde a tangente para você lembrar, o nosso ponto T coincide com A, então a tangente, a distância é zero, então a tangente também é zero. Okay? 2π fechou a volta, o mesmo argumento. Então pronto, nós conhecemos tangentes de alguns valores, ok? Como comporta o sinal da tangente, né? Então assim, nossa segunda propriedade, eu vou precisar quebrar a página aqui agora. O sinal da tangente, gente, então, né, a gente falou do sinal do seno, o sinal da tangente, ela se comporta da seguinte maneira. Então, eu vou desenhar uma pseudo-circunferência aqui e vou repartir ela, tá bom? Nos quadrantes. Nós repartimos os quadrantes. Vamos pôr aqui fingindo que eu estou desenhando uma reta perpendicular, ok? Tangente à circunferência no ponto A. A tangente, então, depende do ponto, gente. Se o ponto está aqui no primeiro quadrante, qual é a definição da tangente? Olha, professor, é o tamanho, né, do segmento que passa, né, OP, e você rebate lá. Lembra que acima a gente tem orientação positiva. Então, esse segmento, essa distância, né, desse ponto A até o ponto T, ela é algo positivo. Então, pronto, a tangente no primeiro quadrante é positivo. Ah, e se fosse no segundo quadrante, professor? Se fosse no segundo quadrante, o que ia acontecer? Esse tamanho ia vir para baixo, sei lá, você ia ter um ponto T1, digamos, né? Mas a distância de A até T1 seria negativo, está no sentido negativo da orientação. Então a tangente no segundo quadrante é negativa. Então, pelo mesmo argumento, olha só, se o nosso ponto P estivesse no terceiro quadrante, ela é positiva. E no quarto quadrante, negativa. Então a gente consegue fazer aquele esqueminha dos sinais, para a gente lembrar sempre, olha, como é que é o sinal da tangente, né? O sinal da tangente, ele é obtido da seguinte forma. Dividimos aqui em 4 quadrantes. Então, você sabe que no primeiro é positivo, no terceiro é positivo, no segundo e no quarto são negativos, ok? Então, pronto, sinalzinho da tangente bem simples. Uma relação que é muito importante para a gente é a relação entre tangente, né, a relação que existe entre tangente, seno e cosseno, ok? Então, qual é essa relação? A relação, né, nós vamos pegar aqui, gente, então, dessa definição da tangente, observa o seguinte. AT, a gente chamou a tangente do ângulo X,
ok? Então, eu vou desenhar esse triângulo OAT lá embaixo, ok? Para a gente determinar a relação, então, entre seno de um ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo, ok? Então, eu vou, para não desenhar de novo a circunferência e não ficar muito extenso e repetitivo, eu vou só desenhar aquele triângulo porque vocês podem voltar e consultar ele a hora que vocês quiserem, tá? Então, assim, vamos pegar algumas informações importantes lá. Nós tínhamos O, aqui A e aqui T, ok? Então, assim, até agora, nada demais, tá bom? Vamos voltar porque a gente precisa de outras informações neles. Ó. OAT, nós temos aqui um ângulo, que é o nosso ângulo X, e um ponto P, tá bom? Ponto P, eu vou marcar ele aqui, fingindo que eu marquei no mesmo lugar lá. Esse P tá aqui no pedacinho pra gente da tangente, certo? Ok? Agora, uma coisa nós sabemos muito importante, né? OA é o raio da... Vou botar de outra cor. É o raio da nossa circunferência, ok? Então, ele mede 1. AT é o que a gente chamou de tangente. É a tangente, ok? Do ângulo X. Aqui está o nosso ângulo X. E aqui dentro a gente consegue pôr coisas que são especiais para a gente. Por quê? Olha só. Então eu vou pontilhar, vou até pôr a reta aqui de verde e vou pontilhar ela para a gente poder lembrar, ok? Esse eixo OA, então ele é esse tamanho OA aqui, lembra? O ponto P ele tem coordenadas, gente, né? Então esse ponto P é a imagem da... Opa, tá pontilhado. Deixa eu tirar esse pontilhado. O ponto P ele tem duas coordenadas, um P1 e um P2, certo? O ponto P, então, ele tem um valor no X e um valor no Y. Lembra que X e Y, para a gente, são os valores de seno e cosseno. Então, o tamanho O, P1, por exemplo, é o que nós chamamos de cosseno do nosso ângulo X, ok? E o tamanho OP2 é o que a gente chama de seno, tá bom? Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho então o ponto P tem coordenadas P1 e P2, ok? Esse tamanho OP1 que está de verde aqui é o que a gente chamou de cosseno. E este, então eu vou pontilhar ele de novo também, para ficar padrão. Esse outro tamanho que está aqui, opa, não saiu a retinha, perdão. Agora acho que vai sair. Esse tamanho agora vai sair, pronto. Esse tamanho para cá é exatamente o nosso P2, certo? Então, aqui, digamos, o P2. Você tem esse tamanhozinho como sendo, né, OP2 é a mesma coisa que AP2, né? Esse tamanhozinho aqui é o seno. Eu não vou escrever, senão vai poluir um pouco mais o nosso desenho, certo? Mas então, em vez de escrever aqui do lado da tangente, eu posso lembrar o seguinte, eu vou deixar o P2 aqui para vocês, e vocês concordam comigo que P2 é o seno, mas é o mesmo tamanho de P1P. Então, aqui é o seno. E aqui eu posso escrever o cosseno, ok? Bom, agora a gente consegue usar fatos básicos da trigonometria e concluir, por exemplo, que os triângulos, por exemplo, OP1P, ele é semelhante ao triângulo OAT. Por quê? Observe que OP1P tem ângulo X, né? Por exemplo, no vértice O, e tem também para o maior. Os dois são perpendiculares. Então, eles se encasam. Aqui é um triângulo retângulo, esse também é um triângulo retângulo. Consequentemente, este ângulo daqui é igual ao de cá, que eu acabei de marcar. Então, eles são semelhantes pelo, por exemplo, o caso ângulo, ângulo, ângulo. Eles têm os três ângulos congruentes entre si, ok? Se isso acontece, então a gente pode usar semelhança de triângulos. Eu sei que, por exemplo, o segmento P1P sobre o segmento OP1, então, por exemplo, P1P sobre o segmento OP1 vai ter que ser equivalente ao correspondente AT, segmento AT, que é o que corresponde ao PP1, sobre OA. Ok? Mas então o que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, AT é a tangente de x, dividido pelo número 1, é o seno de x dividido pelo cosseno de x, porque P1P é seno e OP1 é cosseno. Então, dividir por 1 não muda nada, o que a gente tem é o seguinte, olha, a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Temos, então, uma relação importantíssima
entre senos e cossenos e tangentes, né? Ok? Ficou faltando esse finalzinho, ficou feio até. Mas então pronto, tiramos uma relação entre seno, cossenos e tangentes. Vamos ver como a gente, por exemplo, usa isso para calcular alguns valores de tangentes conhecidos. Então, exemplo, certo? Nós sabemos, por exemplo, seno e cosseno de 30 graus, né? Então eu sei que o seno de 30 graus, e aqui a gente está escrevendo radiano, é meio, e sei que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? Então, como é que fica a tangente de 30 graus? É seno sobre o cosseno, meio sobre raiz de 3 sobre 2. Então fica meio vezes 2 sobre raiz de 3. Você pode simplificar. Então você fica com 1 sobre raiz de 3. E se você racionalizar, isso dá raiz de 3 sobre 3. A famosa tabelinha lá que a gente conhece para senos, cossenos e tangentes, tá bom? Você pode pensar também em outras técnicas envolvendo eles. Por exemplo, olha, eu vou quebrar a página aqui para mais um exemplo. Para mais um exemplo. E então, outro exemplo é o seguinte. Imagina que agora eu disse para vocês o seguinte, olha, a tangente de um ângulo vale 2 e este ângulo está no segundo quadrante, ok? Então, determinar o seno e o cosseno, ok? Então, quanto vale seno e quanto vale o cosseno, ok? Como que a gente pode resolver isso? Bom, solução, olha, nós temos o seguinte, tangente é seno sobre cosseno, então eu sei o seguinte, olha, seno sobre o cosseno vale 2. Então eu sei o seguinte, olha, seno é 2 vezes o cosseno, ok? Quando nós estudamos a relação fundamental da trigonometria, na verdade, quando estudamos relações no triângulo retângulo, a gente aprendeu a relação fundamental da trigonometria. Daqui a pouco eu vou falar sobre outros tipos de relações, eu reviso essa, certo? Mas nós aprendemos o seguinte, que para qualquer ângulo vale essa relação, olha, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, se o seno é 2 cosseno, então eu fico com 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso igual a 1. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. 5 cosseno ao quadrado de alfa é 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 quinto. Se eu extrair a raiz, então, eu fico com cosseno de alfa é mais ou menos a raiz de 1 sobre 5. E se você racionalizar, você fica então com cosseno de alfa é mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Agora, observe comigo o seguinte, né? Nós temos a informação que o ângulo pertence ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante, nós acabamos de ver, a tangente tem que ser positiva, certo? Vou até voltar aqui, realmente a tangente é positiva. Se você voltar um pouquinho suas notas, você vai lembrar que o cosseno no terceiro quadrante, estou voltando para mostrar para vocês, é negativo, ok? Então, o cosseno aqui para a gente tem que ser o negativo, né? Por esse argumento, olha. Como alfa pertence ao terceiro quadrante, a nossa conclusão é que, na verdade, o cosseno ele é menos raiz de 5 sobre 5, ok? Se você voltar suas notas na hora que você pausar o vídeo, ou se você lembrar as regrinhas de sinais, que tangente é seno sobre o cosseno, como a tangente é positiva e o cosseno é negativo, a única chance é que o seno também seja negativo, tá bom? É o que vai acontecer aqui, né? Nossa resposta está coerente, né? O seno é 2 vezes o cosseno, então fica menos 2 raiz de 5 sobre 5. Observe que seno dividido pelo cosseno, né, dá realmente 2, tá bom? Um é o dobro do outro. Prontinho, bem simplesinho, agora a gente conhece uma relação a mais. Bom, gente, existem outras razões trigonométricas na circunferência. Se fosse, por exemplo, num curso regular, eu teria tempo de fazer toda essa construção, que ela é simples, ok? Mas a gente pode tirar geometricamente outras apresentações para senos, razões trigonométricas a mais na circunferência. A gente falou de seno, cosseno e tangente, existem as recíprocas, que é a secante, cossecante e a cotangente, ok? Bom, eu vou só apresentar elas para vocês da seguinte forma, outras razões trigonométricas. Mas o livro que a gente está usando faz isso direitinho, tá bom? Ele mostra essa construção bem simplesinho, igual eu fiz ali, né? Olha, pega um ponto,
marca a imagem na circunferência, e aí diz qual é o eixo da secante, qual é o eixo da cossecante, qual é o eixo da cotangente, tá bom? Então eu vou começar o seguinte, olha só, quais são as outras? A primeira é a secante, ok? A secante, gente, a gente denota aqui por sec de x. Ela é 1 sobre o cosseno, ok? E ela existe sempre para os valores de x que fazem com que o cosseno não se anule. O cosseno se anula em 90 e o cosseno se anula em 270. Em radiano, π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, a secante, ela tem essa relação, olha, ela é 1 sobre o cosseno e ela existe sempre que o ângulo, que o cosseno não se anular, ou seja, que o cosseno for diferente de 90 ou 270, π sobre 2 ou 3π sobre 2. Propriedades da secante. Bom, gente, ela é o inverso do cosseno, então ela respeita muito do que acontece para o cosseno, inclusive o sinal. Onde que a secante é positivo? Vai ser onde o cosseno for positivo, ou seja, primeiro e quarto quadrante. Ah, onde que a secante é negativo? Onde o cosseno for negativo, segundo e terceiros quadrantes. Cossecante, gente, é a recíproca do seno, então fica 1 sobre o seno. E ela existe onde o seno não se anula. Então, como o seno se anula em 0, 180 e 360, ou em radiano 0, π e 2π, então a cossecante ela vale sempre que o seno não se anular, ok? Vale para x diferente desses ângulos. Okay? Sinal da cossecante é o mesmo sinal do seno. O último, gente, é a cotangente. A cotangente ela é 1 sobre a tangente. E ela existe aonde? Onde a tangente existir, ou seja, onde onde a tangente existir não, onde a tangente não se anular, ok? A tangente se anula, gente, ela se anula exatamente aonde o seno se anula, então tem que ser diferente de 0, π, ou, né, 2π, ok? Uma observação importantíssima para a gente é o seguinte, né? Uma observação é o seguinte. Olha, como a cotangente de x é 1 sobre a tangente, e como a tangente é seno sobre o cosseno, então a gente pode escrever o seguinte, ó. Você divide 1 por seno sobre o cosseno, e isso fica cosseno sobre o seno. Aí fica mais claro, olha, né? A cotangente, ela vale para os valores de x onde o seno não se anula, ok? Então essa é a observação 1. Observação 2 é a anotação, gente. Porque às vezes, igual eu falei, eu digito para vocês. A secante não muda nada, tá bom? Quando a gente for digitar, vai vir sec mesmo. A cossecante, pra gente, no programa que eu digito para vocês, ou nas provas, vai vir escrito CSC. E a cotangente de x vai vir escrito somente cot de x, tá bom? Vocês podem praticar os exercícios do livro que a gente está usando como referência, tá bom? As sessões, eu tenho isso anotado, eu vou passar aqui para vocês agora. Pronto, achei aqui, achei que eu não tivesse anotado, mas eu vou passar. Então vocês podem testar os exercícios das páginas, então vou botar aqui exercícios. Exercícios. Opa, ficou muito feio, deixa eu melhorar. Exercícios das páginas. É porque envolve agora tangente, secante, cossecante e cotangente. Mas vocês vão ver que tem muito desses exercícios que são resolvidos, tá bom? Esse livro Fundamentos tem muito exercício resolvido e serve de modelo para os outros. Mas então, quais são as páginas? 54 e 55, ok? Número 64 ao 71. Isso é sobre tangente. Cotangente, gente, então, estão nas páginas 56 e 57. Pode ver, bem curtinho, viu? Então, os números é na sequência, então, 72 ao 79. Tem diversos resolvidos, como eu falei para vocês. Então, é cotangente, tá? Da secante, está na página 58. Quais são os números? Os números 80 ao 84. E, por fim, a cossecante está nas páginas 59 e 60. E são os números
85 ao 90, tá bom? Então resolvam lá, tentem fazer, tá bom? O que a gente vai ter na nossa aula dessa semana de maneira síncrona, presencial? Vou falar com vocês sobre algumas coisas importantes, tá bom? Então, para vocês já irem se preparando. Nós vamos falar sobre relações trigonométricas. Opa, perdão, primeiro, desculpa. Redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante. 2, agora sim. Relações trigonométricas. Que tipo de relações trigonométricas? Como que a gente pode juntar essas informações que a gente tem sobre senos e cossenos, tangentes, etc. Por exemplo, hoje a gente viu duas relações, né, gente? Na verdade, a gente viu um monte de relação que eu anunciei para vocês, mas nós vimos duas delas formalmente, né? Nós vimos que a tangente é seno sobre o cosseno e, consequentemente, que a cotangente é cosseno sobre o seno. Mas existem outras relações, diversas, a ponto de a gente não conseguir numa única aula. Eu vou escolher algumas para a gente falar, as mais importantes que vocês vão precisar lá no cálculo. E por fim, nós vamos falar sobre as fórmulas de adição de arcos, tá bom? Fórmulas de adição de arcos. Quando eu falo adição, gente, então eu estou falando também de subtração de arcos, mas é como os livros costumam chamar. Então, adições de arcos, por exemplo, vai incluir arcos duplos, arco metade, coisas do tipo. Foi uma pergunta que eu passei para vocês numa das aulas lá atrás. Olha, se a gente sabe o seno de 30 e o de 45, será que eu consigo calcular o de 75 ou o de 15, que é a diferença entre eles? Então, nós vamos ver que sim, tá bom? E esse é quase que todo o conteúdo da nossa prova. Vai ficar faltando lei dos senos e lei dos cossenos, que eu também vou deixar gravado para vocês ao longo dessa semana, tá bom? Então é isso, a gente se encontra na nossa aula e forte abraço e até a próxima.